Muito bem, nós vamos começar agora o ciclo do nitrogênio, né? Dando sequência aí aos ciclos biogeoquímicos. Esse ciclo do nitrogênio é o que você precisa ter mais atenção. De todos eles, é o que mais cai nos vestibulares, tá? Porque ele se associa à fotossíntese, ele se associa a questões ambientais, porque o gás carbônico que participa do ciclo é um gás estufa. Então, o ciclo do carbono precisa ser tratado com muito cuidado, com muita atenção, e é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo aqui para a gente detalhar bastante como que esse ciclo acontece. Muito bem, aqui no slide nós temos aí uma imagem que parece complexa, mas na verdade ela é extremamente simples, tá? Veja bem, nós começamos também com gás, dióxido de carbono, né? O que é o dióxido de carbono? O famoso gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é a forma inicial do carbono no ciclo. Tá? Então, a gente começa o ciclo com o carbono na forma de gás carbônico. Há algumas pessoas que gostam de chamar de ciclo do gás carbônico, mas o correto mesmo é a gente falar o ciclo do carbono. Aí nós temos também dois ciclos em um. Toda essa parte aí, ó, fixação do carbono, esses quadrados verdes iniciais, é o ciclo terrestre. Esses quadrados azuis, onde estão os peixes ali e tal, é o ciclo aquático. É o mesmo ciclo, só que esse gás carbônico ele passa pela fixação terrestre e ele passa pela fixação aquática. Mas a gente vai ver que no final das contas os processos são os mesmos. É como se ele só se repetisse de forma terrestre e de forma aquática. Então minha orientação é que você me acompanhe da seguinte forma. Vai acompanhando seta por seta que eu for te falando aí e nós vamos agora passar por essa parte verde primeiro. Me acompanha aí. Ó. Primeiro, dióxido de carbono, se é gasoso, precisa o quê? Ser fixado. Né? Então, esse gás carbônico ele vai ser fixado através de qual processo? Fotossíntese. Então, você tem aí fixação do carbono pela fotossíntese em biomassa de plantas. É muito importante lembrar e associar a fotossíntese, que a gente já viu em outra aula, com o resto de tudo que ela faz parte. Eu preciso conseguir associar a fotossíntese com fluxo de energia. Eu preciso associar a fotossíntese com o ciclo do carbono. Aqui é através da fotossíntese que ocorre o processo de fixação do carbono. E aí, quando esse carbono é fixado através da fotossíntese, o CO2 é convertido em glicose. Né? Ele é usado, o CO2 é usado para a produção da glicose, do C6H12O6. Bom, acontece que essa glicose fica já disponível para a própria planta usar como fonte de energia, mas essa glicose é o composto, o principal composto, que vai fazer o fluxo de energia lá das cadeias alimentares. Essa glicose precisa ser repassada a cada nível trófico. E é assim que o carbono segue o seu ciclo. Então veja, os animais se alimentam dessas plantas, e quando eles se alimentam dessas plantas, eles absorvem o carbono. Em que forma química o carbono está? Na forma da glicose. Ele está dentro da molécula de glicose. Os animais, então, utilizam essa glicose no seu processo de respiração celular aeróbica e eles devolvem esse carbono para a atmosfera na forma do próprio CO2. Então, pensa. Tem um ciclozinho aí também, não tem? Talvez esse seja um caminho para você compreender esses ciclos um pouco mais fácil. Vai identificando os pequenos ciclos, depois você só junta tudo. Né? Então, eu tenho um pequeno ciclo aí que é o gás carbônico atmosférico, a planta capta, faz a fotossíntese, transforma em glicose, o animal come a glicose e devolve o CO2. E aí eu fico fazendo esse ciclo. CO2, planta, animal, CO2. Planta, animal, CO2. Aqui de planta de gás carbônico para a planta está a fotossíntese, de animal para CO2 está a respiração celular. Um outro detalhe que a gente tem aí e aí se a gente vai para o ambiente aquático é a mesma coisa, só que em vez de eu falar que as plantas fazem essa fixação, as algas é quem fazem essa fixação, os animais aquáticos se alimentam do mesmo jeito, respiram do mesmo jeito e devolvem do mesmo jeito como CO2. Então tanto faz. Se eu estiver falando do ambiente aquático ou do ambiente terrestre, eu vou ter o mesmo processo. Então, a fotossíntese fixa o gás carbônico, transforma em glicose e os animais decompõem essa glicose e devolvem o CO2 para a atmosfera. Um detalhe importante
é que parte do CO2 foi fixado pelas plantas, parte do CO2 foi fixado pelas algas, mas tem uma parte do CO2, vai descer lá para o último retângulo verde chamado sedimentação de biomassa. O que significa isso? Nem toda a matéria orgânica vai ser decomposta. Nem toda a matéria orgânica vai servir de alimento. Tem uma parte dela que vai ficar como matéria orgânica. Imagina aí um animal que morreu, um tubarão que morreu. Parte da matéria orgânica dele vai sedimentando. Então, essa matéria orgânica, a tendência dela é ir descendo até o fundo do mar e vai se sedimentando lá. Essa é a matéria orgânica que não foi decomposta. Tá? E aí é essa matéria orgânica que vai virar combustível fóssil. O petróleo, por exemplo, ele nada mais é do que uma matéria orgânica que não foi decomposta e foi se sedimentando durante muitos anos até virar o petróleo, que é aí uma das principais, fontes de energia que a gente tem no planeta. Acontece que essa seria uma forma de nós armazenarmos carbono. Mas, por causa da tecnologia e para o conforto e para o bem-estar, nós descobrimos um jeito de extrair esse petróleo para utilizá-lo como fonte energética. Então, a gente está pegando um carbono que estava guardado, armazenado nesse sedimento e devolvendo para a atmosfera como CO2, através da queima dos combustíveis fósseis. Então, um dos problemas que nós temos nesse ciclo é: quantas setas nós temos de CO2 para os seres vivos e quantas setas nós temos dos seres vivos para o CO2? Nós devolvemos CO2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos, liberando CO2 na atmosfera e um processo captando esse CO2. Ou seja, no momento em que nós estamos, nós muito mais devolvemos CO2 para a atmosfera do que captamos. Isso faz com que a gente possa ter um excesso de CO2 na atmosfera. O CO2 ele é um gás estufa, ou seja, ele participa do efeito estufa, que é necessário, que é positivo, que é importante, que evita temperaturas muito baixas que impediriam nossa sobrevivência, mas que em excesso gera não um aquecimento, mas um superaquecimento. O grande problema do efeito estufa não é o seu efeito em si, é a potencialização desse efeito, é o excesso de calor armazenado aqui pelo excesso de gases estufa. Então, como é que a gente conseguiria corrigir isso? Eliminando menos CO2 e captando mais. Mas aí, quando a gente desmata, quando a gente faz uma queimada, a gente está devolvendo o CO2 para a atmosfera e impedindo sua captação. Ou seja, eu amplifico o problema, eu estou retendo muito mais CO2 na atmosfera, já que além de eu eliminar mais, eu estou evitando a sua captação. Além de contar com alguns processos naturais, como a erupção vulcânica, que sobre isso a gente não tem controle. De todas essas setas aí, a que a gente teria mais controle seria essa da queima dos combustíveis fósseis, porque é algo que a gente pode controlar. Há muitos estudos de que durante a pandemia houve alguns estados, por exemplo, que a redução chegou a 70% da emissão de gases estufa. Claro, a gente estava em isolamento social, trabalhando em casa, a circulação nas ruas era mínima, mas a gente precisa tentar achar estratégias para manter essa redução, claro que 70% não é possível, mas o que eu posso fazer para eu tentar reduzir essa emissão? Porque essa é uma das coisas que mais se cobra nos vestibulares. Então, uma dica importante: onde que a gente consegue influenciar melhor, positivamente, é claro, no ciclo do carbono. Se eu tenho queimadas, desmatamento, queima de combustíveis fósseis, contribuindo para aumentar a quantidade de gás carbônico na atmosfera,
A seta que mostra a queima dos combustíveis fósseis, essa que vai do retângulo cinza para o CO2, é onde eu posso reduzir mais essa eliminação, né? Quando eu passar a usar um transporte público, e eu sei que cabem todos os questionamentos sobre a qualidade deles, né, em alguns lugares, quando eu posso oferecer carona para o meu vizinho que trabalha junto comigo, quando for possível usar uma bicicleta, enfim, há muitas opções para eu reduzir. Então, esse é o ponto onde eu mais consigo contribuir para essa redução. Quanto mais gás carbônico eliminado, quanto menos gás carbônico captado, menos eu vou conseguir balancear essa equação e contribuir, então, para um superaquecimento global. Essa é a dica para o ciclo do carbono de hoje. Se você ainda não me segue, me acompanha lá no Instagram. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve lá para dicas, vamos ter lá vários vídeos, vamos fazer lives por lá também. Se inscreve lá, @WarleyFerreiraBio. Eu fico por aqui, próximo vídeo, ciclo do fósforo, e eu te espero por lá.